Alô, galera! Eu tinha que falar contigo, não era? 3, 2, 1, vai! Alô, galera! Tudo bem com vocês? Let it go! Let it go! Estamos em ritmo de Frozen, que tocar minha pequenininha, tchau, 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 olha, tchau, maninha, tchau, irmã, tchau. Galera, seguinte, hoje eu trouxe pra vocês aqui uma das pessoas mais especiais da minha vida, que é essa neném aqui, ó, que ela nasceu, tinha 9 aninhos, Ai, gente, é sempre assim. É sempre assim, ela já se acostumou, paciência. Quem mandou ser mais nova? Tem uma história bem legal, que é a história da Elsa e da Anna. Vocês já assistiram Frozen? Mas é que é muito difícil. Olha a fumacinha. É muito difícil a gente encontrar um filme que tenha... que os protagonistas ou que as protagonistas sejam mulheres e que não esteja tudo em volta ali do casalzinho, sabe? Sim. E nesse filme é muito legal porque são as irmãs e a gente se identifica muito com esse filme. A gente tem que assistir juntos o 2, que a gente ainda não assistiu. Sim. Mas ó, vamos falar sério agora? Eu trouxe a Niasva aqui porque ela é mestranda. Tá? Eu sei que eu já passei dessa fase, eu sei que muitos de vocês ainda querem saber como é que funciona o mestrado. Mas eu trouxe ela aqui e para você que não me conhece a Niasva ainda, deixa eu apresentar. Além dela ser minha irmã, acho que coisa fofa nenenzinha aqui, gururu, ela é a fundadora do Fala Universitário. Fala Universitário, tudo bem? Olha aí, ó, tá vendo? É quase igual, assim. Alô, galera, Fala Universitário, tudo bem? E o Fala Universitário é um canal, não é só um canal, mas é uma empresa, é um projeto, sei lá, uma coisa incrível que ela criou ainda quando estava na faculdade para poder ajudar outras pessoas. Ela é psicóloga para poder ajudar outras pessoas, principalmente no período da graduação, para poder ter uma vida mais leve na época da faculdade, principalmente por conta dos índices de ansiedade, de depressão. Fala um pouquinho, Ni, do Fala Universitário pra galera. O Fala Universitário, na verdade, existe para você repensar o seu período universitário, né? O que eu vejo que acontece é que muita gente passa o período universitário literalmente se arrastando e indo todo dia só simplesmente para pegar o canudo. E o objetivo do Fala Universitário é te ajudar a vivenciar esse período de forma mais significativa, vivenciando esse período de uma forma mais produtiva e principalmente com saúde mental, sem pirar no meio de todo esse processo, que é a coisa mais importante de todas. Cara, então, e aí a Niasva, depois que terminou a graduação, tipo, 15 dias depois da colação de grau dela, ela já tinha sido aprovada no mestrado de uma das faculdades mais tradicionais, incríveis do planeta, que é a Universidade de Coimbra, e hoje ela é mestranda em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo pela Faculdade de Psicologia e Faculdade de Economia, aqui na Universidade de Coimbra. E como é que está sendo essa experiência de fazer um mestrado aqui na Europa? O que você está achando do clima? O que você está curtindo, você está gostando? O que você está sentindo dessa experiência de fazer um mestrado? Vamos lá, eu vou ser franca, 100% verdadeira, de acordo com as coisas que eu tô vivenciando, porque eu acho que esse que é o ponto do vídeo, né? Tiriri, manda ver. Vamos lá, gente. Seguinte, eu vivenciei um período universitário, a graduação, em uma faculdade 100% metodologia ativa de aprendizagem. Eu tive muita sorte, porque é uma das faculdades mais inovadoras do Brasil. Então, a gente vivenciava as aulas eram muito mais ativas, sabe? Tinha uma questão muito grande de protagonismo do aluno. E aqui na Universidade de Coimbra, as questões são muito tradicionais, né? Não é que seja ruim, só é tradicional, né? É um ensino mais tradicional, é aquele ensino mesmo que o professor fica ali na frente trazendo as ideias e tudo. E tem muitas discussões super interessantes nesse sentido. Eu acho que está sendo fenomenal, assim, pra eu me colocar em outro nível, sabe? Porque eu via que em algum nível eu tava acomodada. E agora eu tô tendo que puxar todas ali do fundinho, de tudo que eu sei. E enquanto na faculdade eu me considerava uma estudante muito boa, aqui, tipo, eu fico me achando, tipo, não sou essas coisas. Mas, cara, sabe? essa sensação é uma sensação que muita gente tem, não é incomum. De você, na época da graduação. Põe no dicionário, nova graduação. Você, na época da graduação, ser um aluno top, tá lá nos nota 10 em tudo que é disciplina. Chega no mestrado, você é desafiado de várias formas, porque são outros textos, são textos densos, são textos que você não está acostumado, são temas que você não está acostumado muitas vezes, e aí o nível de aprofundamento é muito maior, e aí você precisa estudar muito mais
do que o que você estava acostumado para estudar na graduação, né? Então, acho que esse é um ponto que coloca muita gente em xeque ali quando está assistindo as aulas de mestrado. E, rapidinho, já te passo a palavra. No doutorado, por exemplo, e na rotina das aulas do mestrado, essas aulas elas tendem a ser mais com o protagonismo do aluno muito maior. Você é esperado que você realmente chegue nas aulas para contribuir, para avaliar os textos criticamente, para falar o seu posicionamento sobre o que determinado autor disse, para justificar e para ser protagonista, né? Essa é a ideia, pelo menos no mestrado, no doutorado. Alguns professores trazem uma perspectiva mais tradicional de aula expositiva, mas isso depende muito do programa, da perspectiva que você está estudando. As minhas aulas mais legais são aquelas que tem isso mesmo, que tem esse estímulo, só que é aquilo, se você não leu, você se sente muito mal. Sim. Porque a galera, assim, é extremamente inteligente. E também tem a questão da gente estar aqui em Portugal, né? Então, tipo, a base de ensino é outra. Não tem como a gente não falar que não é. Então, assim, o nível dos debates em sala de aula são muito aprofundados. E se você não estudou, se você não leu todos aqueles textos indicados, você simplesmente não vai entrar mudo e sair calado. Não é esse o objetivo, né? Você não consegue. Você não tem como debater se você não lê tudo que eles estão passando, assim. Exatamente. E a leitura também do mestrado, não sei se você percebe isso, mas não é só uma leitura. Você precisa saber ler os textos. Tipo, não adianta só ler os textos. Você precisa entender, você precisa saber falar, saber criticar, saber argumentar. Saber escrever profundamente sobre aquilo. Ou seja, tipo você... assim, o que você tá lendo ali, você precisa, além de saber argumentar na fala, da parte da sua comunicabilidade, você tem que saber escrever profundamente, porque você tem vários trabalhos densos e profundos que você tem que falar a respeito. Ou seja, você dá um salto qualitativo muito grande em relação ao que você estava fazendo na graduação para o que você precisa fazer no mestrado. Mas isso é uma experiência que, ao meu ver, engrandece muito, enriquece muito você, enriquece o seu currículo, enriquece a sua experiência de vida, enriquece a sua mentalidade crítica em relação aos temas que estão sendo trazidos à tona e trazidos para debate. Agora, Niade, vai sair da zona de conforto. Exatamente. Que pra mim foi o que mais pegou, assim. Tá bem, bem feito. Brincadeira, mano, eu te amo. Eu te amo. Mas me fala uma coisa aqui. Como foi o processo teu de admissão? Eu acompanho muito de perto, mas fala para as pessoas que estão assistindo a gente como foi esse processo seletivo que você participou para fazer o mestrado aqui em Portugal. Quais foram as maiores dificuldades, dúvidas que você enfrentou? Qual foi o resultado? O que você achou desse processo como um todo? Bom, o que eu achei do processo como um todo? Eu visualizo que eu tentei para uma universidade federal, no Brasil, e os processos foram muito diferentes no sentido de que no Brasil tinha prova e aqui não tinha prova. Eles valorizam muito a questão da tua nota, principalmente. Essa foi uma das coisas que mais pesou e que inclusive foi decisiva para minha pontuação, assim. Né? A minha nota da graduação foi a coisa que, tipo, simplesmente foi o que me fez. Eu fiquei em segundo lugar, né, com a ajuda da Diana, inclusive, diga-se de passagem, porque ela me ajudou com minha carta de motivação, ela me ajudou a ajeitar o meu Europass, que eles não chamam de Lattes aqui, mas é muito parecido. Muito parecido. Que basicamente é o seu Lattes europeu, assim, que eles pedem pra você ser admitido nas faculdades, mestrado, enfim. Mas você tinha que fazer o Europass, né? A Diana me ajudou muito nisso, a visualizar qual que seria a melhor forma do que colocar ali. E uma coisa que ela me trouxe que eu não tinha parado pra pensar é que você tem que adaptar o seu Europass ou Lattes, né, se você for fazer aí no Brasil, pra sua seleção de mestrado, sabe? Porque às vezes você tá pensando em fazer e colocar simplesmente tudo de tudo, mas não é tudo de tudo que é relevante pra você. Exatamente. Né? Você tem que pensar que a sua banca, estrategicamente. A Diana que me ajudou a ter esse olhar, assim. Olhe estrategicamente para aquilo que a sua banca vai querer. Qual que é o perfil do candidato que eles estão querendo? Então, eu tive um diferencial nesse sentido, porque meu mestrado é Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo. O que eu tinha feito durante a faculdade? Eu criei 2 projetos inovadores, né? Eu criei uma empresa também junto com outros sócios durante a faculdade, criei Fala Universitário,
né? Eu Fez cursos também. Escrevi um livro. Escreveu um livro, ou seja, Então, ela assim... era top. Então, assim... Não falhar palavrão aqui, né? Mas ela era top. Mas então, assim, todas essas coisas ajudaram para que eu fosse aprovada em segundo lugar. Assim, não foi só uma coisa, foi um conjunto de coisas. Daí na minha carta de motivação, a Diana também me ajudou. Ela revisou. E quando eu li assim, a revisão que ela fez, eu fiquei, Jesus, tipo, ficou muito legal. Porque assim, eu escrevi tudo que eu tinha feito e ela conseguiu dar um toque especial, assim, pra conseguir trazer o que de fato que eram as minhas potencialidades da graduação e que eu podia trazer para ser ou não aprovada no mestrado. E aí eu fui aprovada em segundo lugar. Então. E esse que tu participou, eu lembro, a Niadva, ela desesperada antes da prova, desse processo que ela participou no Brasil, e que ela chegava para mim, eu odiei esse texto, eu odiei essa revisão de literatura, eu tô odiando estudar para esse processo seletivo. Dentro de mim eu já sabia, se ela não tá gostando dessas leituras, ela não vai gostar do mestrado. Que era do Brasil, né? Que era no Brasil. Que foi o que eu não passei. Que foi o que ela não passou. E ela precisava passar na prova, porque no caso dela, a prova era eliminatória. Ou ela passava ou ela estava fora. Né? E ela já estava tendo uma rotina de estudos para aquela prova que para ela estava sendo muito penosa, muito difícil, muito ruim. Tava não só pesado, mas os textos eram ruins, ela não gostava de ler aquilo e ela reclamava muito, né? Eu falava pra ela, mana, se tu já tá se sentindo assim em relação ao estudo pra prova, pro processo seletivo, imagina como é que tu não vai se sentir quando tu estiver lá tendo que ler esses textos e textos muito mais densos. E ainda bem que eu não passei. E aí eu sempre falo isso pra todo mundo que chegou comigo, sei lá, porque eu atendo muita gente, né, que já tentou 3, 4, 5 mestrados e essas pessoas chegam até mim desmotivadas, precisando de ajuda para passar. Muitas realmente vão e passam, né, tentaram várias vezes, fazem um mês de mentoria ali já é o suficiente para a pessoa realmente ser aprovada, dar um salto qualitativo do dia para noite e de 3 tentativas, sei lá, ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Né? Mas o que acontece muitas vezes é que quando você já vê que o seu estudo para a prova, que as referências que você está estudando ali não são legais, não são agradáveis, não são bacanas para você, a tendência é que você não goste do programa que você entra. A tendência, não é regra. Tá? Então você vai ter um esforço, você vai precisar despender muitas vezes um esforço muito maior para poder se dar bem naquele programa, para levar uma rotina mais leve naquele programa, porque rotina de mestrado já é puxada, então é importante que você, pelo menos, goste do que você está estudando, do que você está pesquisando, do que você está produzindo. Na verdade, eu vejo que isso faz todo sentido, né? Porque os professores colocam ali o que de fato vai ser aquilo. E serve justamente para mostrar assim pra galera, tipo, é isso aqui, é isso que vai ter. Então, se você não curtir, já é um super indicativo, assim. E nesse processo eu fiquei muito triste quando eu não passei, né? Eu vi minha nota ali e eu saí da prova, gente. Eu saí, assim, eu fui super bem nesse negócio, lembra? Eu juro que eu achei que eu tinha ido bem naquela prova. Não sei porquê, mas achei doce ilusão. Daí saiu o resultado, eu vi, assim, eu tipo, não tinha passado, e daí eu fiquei mega desmotivada. E daí, um belo dia, meu pai me mandou um edital, né, que tinha saído. E ele falou assim, cara, isso aqui tem... Filha, isso aqui tem tudo a ver contigo. Filhotinha, bebezinha, que ele chama a gente. Acontece, né? Deve acontecer com você também. Mas... Meu bebezinho ou minha filhotinha, ele só apresenta a gente assim, gente. Eu aqui com meus 30 e poucos anos. Sim. Hoje a gente fala mais profundamente sobre isso. Mas voltando, né? E daí eu vi que eu não tinha passado, fiquei super desmotivada. E meu pai me mandou esse edital e eu pensei, cara, se eu não passei aqui no Brasil, quem dirá eu passar para uma cidade de Coimbra, que é uma super universidade tradicional, conhecida, eu nunca vou passar, né? Nossa, eu também tive esse pensamento antes de passar. Eu nunca vou passar. Eu pensei, eu nunca vou passar. Eu pensava, eu vim lá do norte, eu vou passar aqui no sudeste, ninguém me conhece, eu nunca vou passar no mestrado. Eu tinha essa ideia, eu achava que eu nunca que eu ia passar, mas... Daí a Diana já olhou aquele com outros olhos, assim. Uhum.
Porque ela falou assim, cara, esse aqui tem tudo a ver contigo. Tem tudo a ver contigo, é o que tu gosta, é o que teu perfil empreendedor, tu vai potencializar tudo aquilo que você já está trabalhando. Olha a oportunidade que você vai ter, né? E aí, ela se inscreveu, acho que no último segundo do último tempo, foi uma correria, tipo assim, faltando 1 minuto para terminar, ela submeteu os documentos, mandou a carta de apresentação, pagou a inscrição, quase a gente perdeu. E aí deu certo, olha aí. A gente tem várias coisas. Primeiro, tua identificação com o tema, se você de fato se identifica, que foi o que mais pesou pra mim, né? O quanto que o teu perfil de graduando, né, no ensino superior tem a ver com o perfil que eles estão querendo no mestrado, que eu vi que isso foi fundamental. As tuas experiências também, né, de publicação. Sim, e de tudo. Que é uma imaginação de coisa. É isso, galera, olha só. Então, minha mãe, valeu, mano. Picada, nenenzinha, cototoca. Posso deixar uma mensagem final? Deixa uma mensagem final aí, bonitinha pro pessoal. Se você tá assistindo esse vídeo e você se sentiu desmotivado que nem eu, assim, porque você não passou em algum programa, e era um programa que realmente brilhava os olhos, que nem era esse segundo que eu de fato passei, persista nele. Sabe, às vezes parece que não vai dar certo, que não vai conseguir, que você nunca vai passar, ou sei lá, mas são as estratégias certas. É sobre você ter as estratégias certas e conseguir entender esse processo, que é o que a Diana ajuda, assim. É sobre você entender esse processo, sobre você conseguir compreender a mente da banca, como a Diana fala, né? E se você tá tentando, sei lá, pela primeira vez e tá pensando aí no que fazer, olha sobre isso, olha as suas potencialidades, aquilo que você mais se identificou durante o período da graduação, que você vai encontrar um mestrado que faz sentido pra você. Então, galera, ó, segue lá no Instagram, o @Fala Universitário, o canal do Fala Universitário tá fantástico, várias dicas importantes pra quem ainda tá na faculdade, pra quem quer empreender desde a faculdade, pra quem quer ser uma pessoa top, igual a Niadiva, tipo assim, de realmente virar uma referência naquilo que ela trabalha e que gosta, que ama o que faz. Ela ajuda muita gente em relação a isso. E se você gostou desse vídeo, se você acha que acrescentou pra você, deixa teu like aqui, deixa teu comentário, se inscreve no canal. Eu não queria virar youtuber, what the hell, man? That's not me, but atendendo a pedidos, muita gente vai pro YouTube, você precisa ir pro YouTube, não sei o que do YouTube, YouTube. Cá estou eu do YouTube. Então, me rendi à pressão externa dos meus alunos. Próprio YouTube agora, mano. Olha só, minha cara de youtuber aqui, tudo a ver. Nem maquiagem, ó. Vamos, time! Acorda pra vida! Vai estudar a metodologia, vai estudar o seu projeto, vai fazer a diferença na sociedade, que mestrado é isso. Mestrado não é só sobre título, é sobre ser uma referência. Beijo pra você, até a próxima, galera. Tchau!